Fala, meu povo! Então, chegamos com mais um vídeo e mais uma vez discutindo a questão da invasão da Ucrânia. E uma pergunta muito interessante: como podem as sanções impostas pelo mundo ocidental à Rússia, pelo menos no quesito energético, serem até mesmo benéficas ao país de Vladimir Putin? Uma coisa meio paradoxal, mas nós vamos discutir aqui. Antes, agradecer sempre ao meu parceiro, onde eu trabalho há 17 anos, Colégio Cotemig, o colégio que forma o seu filho no ensino médio e também técnico em informática. Bom, o grande problema de uma guerra com a Rússia, além do quesito militar, em especial pelas armas nucleares que o país possui, é que a Rússia é uma economia até nem muito grande, uma economia que está ali, ou pelo menos estava, antes da guerra, muito parecido com o Brasil. Mas o problema é que a Rússia é um país de 17 milhões de quilômetros quadrados, duas vezes o tamanho do Brasil e lotado de recursos naturais. Alguns levantamentos indicam que a Rússia é o número 1 do mundo no ranking de recursos, com 75 trilhões de dólares em recursos em seu solo, petróleo, gás, carvão, cobre, enfim. Então é um país que abala o mundo graças às suas commodities, não só simplesmente ao seu poderio militar. Então, vamos à resposta aí. Quando se trata de petróleo, e o país do Putin vem causando gravíssimas elevações ao preço do barril, a Rússia é a sexta maior reserva do mundo, com provados 107 bilhões de barris de petróleo em seu subsolo. Mas não é só a reserva que é a questão. A Rússia, em alguns rankings, ela é o segundo. Eu gosto muito do site IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, e ele traz, em 2021, a Rússia como a terceira maior produtora mundial de petróleo, com 10 milhões de barris por dia. Então, quando o mundo ocidental levanta sanções ao petróleo russo, ele está tirando do mercado mundial, pelo menos em tese, a princípio, vocês vão ver que daqui a pouco não é exatamente assim, 10 milhões de barris diários. Por isso, o preço do barril já estourou acima dos 100 dólares, coisa que não acontecia há muitos anos. Em termos de gás, o país não só é a maior reserva do mundo, com 24%, ou seja, quase um quarto das reservas de gás mundial, gás natural. A Europa é extremamente dependente do gás russo para aquecimento, principalmente no inverno, e em termos de produção, com 638 bilhões de metros cúbicos produzidos, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E como as sanções podem ser benéficas à Rússia? Aí que está. Com o mundo ocidental parando de comprar o petróleo e o gás russo, o que vai acontecer com os preços? Os preços vão explodir. Ao explodirem, esses produtos, que a Rússia é riquíssima, vão ficar cada vez mais caros. Se a Rússia não pudesse vender para ninguém, você poderia até achar assim: de que adianta o petróleo estar caro se a Rússia não pode vender? Mas você não pode esquecer de um player muito importante, que é a China. A China não embarcou nas sanções contra Moscou, possivelmente vai comprar o petróleo russo em uma quantidade muito grande, já que a China tem uma demanda por petróleo quase infinita, é um país que há 40 anos cresce 7, 8, 9, 10% ao ano. Então, ao você proibir a compra de petróleo russo pelos países ocidentais, você vai impulsionar o preço, fazendo com que a Rússia possa vender para a China petróleo a preços muito grandes. Então, na verdade, ao você não comprar o petróleo russo pelo lado dos países ocidentais, você pode estar ajudando o Putin a vender o petróleo
mais caro para outros países, em especial os chineses. Então, ou o mundo todo boicota a Rússia, ou não adianta nada uma sanção da América do Norte e da Europa. Então, espero que vocês tenham entendido que esse tiro pode sair pela culatra. E não é só gás e petróleo. A Rússia, ela é a segunda maior reserva do mundo em carvão, com 17 a 19% do carvão mineral mundial. É o maior produtor de diamantes do planeta, com 29% da produção do mundo. Quarta maior reserva de cobre. Níquel é a terceira reserva mundial. Quinta reserva mundial de ouro. Terceiro país em termos de produção. E urânio, que é a matéria-prima da energia nuclear e também das bombas nucleares. A Rússia é o quarto maior produtor. Então, parceiro, é um país que não tem uma economia tão grande, mas em termos de recursos, coloca o mundo de joelhos. Fica com Deus, todo mundo. Abraço do Cleminho.